Podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social privado. A série especial Avaliação traz para a conversa as experiências e o potencial das práticas de monitoramento e avaliação para aprimorar as ações dos investidores sociais no país. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos à série especial Avaliação do podcast GIF. Eu sou Daniele Próspero e esse é o 5º programa produzido no âmbito da Agenda de Avaliação do GIF, que reúne um conjunto de iniciativas com o objetivo de fortalecer e ampliar as práticas de monitoramento e avaliação junto à rede de associados, que hoje conta com mais de 155 membros. No nosso encontro de hoje, vamos conversar sobre o novo guia Mais Avaliação, Menos Desigualdades, uma iniciativa lançada pela Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, em parceria com a Agenda de Avaliação do GIF. O material traz diretrizes para que as avaliações sejam cada vez mais potentes e contribuam no processo de redução de desigualdades presentes no país. A parceria entre o GIF e a rede teve início em 2019 e, desde então, já foi possível a realização de algumas iniciativas em conjunto, como a integração entre a Biblioteca Virtual do Investimento Social, a Sinapse, com o portal da rede, assim como a elaboração das diretrizes para a prática de avaliação do Brasil, lançado em 2020. Agora surge o novo guia com mais um produto dessa colaboração. O tema da nova publicação, como não poderia deixar de ser, é fundamental diante das desigualdades socioeconômicas que se aprofundaram nos últimos anos do Brasil, devido às transformações estruturais que a sociedade tem sofrido em decorrência de uma série de fatores, como a pandemia de Covid-19, a crise climática, entre tantas outras. Assim, para falarmos sobre esse tema tão importante e aprofundar as questões trazidas pelo guia, convidamos para o nosso bate-papo a Camila Cirilo, que é a coordenadora da Agenda de Avaliação do GIF, e o Wesley Matheus, que é diretor colegiado da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Obrigada, Camila e Wesley, por terem aceitado participar do nosso encontro de hoje. Oi, Dani. Oi, Wesley. Obrigada aos dois. Estou muito animada para participar dessa conversa hoje com vocês. Olá, Dani. Olá, Camila. Olá, todo mundo que escuta a gente aqui agora. Muito obrigado pela oportunidade. Em nome da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação de todas as pessoas que participaram desse trabalho. Bom, para começar a nossa conversa, antes de explorarmos com detalhes o material, eu gostaria então que você comentasse, Camila, sobre as motivações para refletirmos sobre avaliação, equidade e redução das desigualdades. Ou seja, de que forma essas questões se relacionam e se conectam? Conta pra gente. Bom, Dani, primeiro obrigada pela pergunta. Eu acho que ela ajuda a gente a trazer um pouco desse contexto, né, do que a gente tem construído, refletido e promovido aqui na Agenda de Avaliação do GIF. E muito dessa reflexão, muito dessa construção, ela surge pelas provocações que surgiram, né, durante os debates no Seminário Internacional de Avaliação de 2020. Acho que nesse seminário a gente teve falas muito potentes sobre o papel da avaliação na luta contra as desigualdades e também no seu oposto, né, na manutenção dessas desigualdades, caso o processo avaliativo ele não olhe com cuidado para cada uma das situações. E aí, bom, a gente tem grandes desafios, né? A gente sabe que a sociedade brasileira é marcada por situações de desigualdade que foram sendo normatizadas e elas podem passar despercebidas se o avaliador e se o gestor da avaliação eles não estiverem atentos e treinados para observar essas desigualdades, né, que vão permeando as nossas relações sociais, econômicas e tal. Ou seja, do lado de cá, a gente está muito consciente de que quando uma avaliação não é capaz de revelar, denunciar, explicitar situações de desigualdade que existem nos contextos onde os projetos e programas são realizados, essas desigualdades vão passando, elas vão se perpetuando, elas não são escancaradas. E com isso, elas não são intencionalmente combatidas pelos gestores das políticas, programas, etc. Então, a nossa motivação vem daí. Ela surge dessa tomada de consciência da importância
dos processos avaliativos, para que eles sejam conduzidos com essa intenção, para trazer aí atenção a essas desigualdades aí implícitas, explícitas ou ocultas. A gente também percebeu que existia uma fragilidade assim, com relação a referências aqui nacionais, quando a gente pensa, então, beleza, como que a gente parte para produzir avaliações que tenham esse olhar? E aí surge um pouco mais forte a motivação de produzir um material em língua portuguesa e elaborado por nós. Que ótimo, Camila. Muito obrigada por esse contexto inicial. Eu queria aproveitar, então, e pedir para o Wesley complementar esses pontos centrais que a Camila trouxe, principalmente com essa questão do contexto, né? Então, seria interessante que você falasse um pouco mais para a gente, Wesley, sobre a importância de compreendermos cada vez mais esses contextos socioculturais, econômicos, históricos, para a promoção de avaliações mais responsivas, equitativas e antirracistas. O que é preciso ser feito, o que é preciso ser olhado, como a Camila comentou. Obrigado, Dani. A Camila traz um ponto muito interessante acerca da intencionalidade sobre a percepção dessas desigualdades e, consequentemente, a ação sobre elas. Mas eu acho que é muito importante a gente colocar uma questão sobre a mesa, que é por que cargas d'água que a gente combate e enfrenta desigualdades? Por que a gente tem que reduzir desigualdades? Desigualdade não é uma questão natural, ela não está aí, não é para ser assim, né? A gente traz alguns pontos aqui que a gente defende ao longo da construção desse processo, desse trabalho, desse documento, aqui em parceria com o pessoal do GIF, que justificam a necessidade de avanços no enfrentamento à desigualdade, dessa intencionalidade mencionada pela Camila. Primeira o fato de uma sociedade ser desigual é algo eticamente inaceitável. Se somos pessoas iguais, por que então, existe manutenção dessa desigualdade e fortalecimento dela ao longo dos anos? O segundo ponto que a gente traz aqui é que uma sociedade desigual é politicamente instável, à medida que você vai ter uma cisão. Desigualdade é uma diferença de acessos a serviços, a condições materiais necessárias à promoção da subsistência humana na Terra. Então, se você tem uma restrição, você amplia o sofrimento existencial de certos grupos, enquanto outros que não estão ali na base dessa desigualdade têm ali um certo quadro de bonança que não gera esse sofrimento, essa dor. Isso gera uma percepção de grupos distintos. Eu não sou o pessoal que está lá em cima, e eu não sou o pessoal que está ali embaixo. Isso gera aí uma potencial disputa desestabilizadora, da ordem existente. Um terceiro ponto que a gente coloca é que sociedades desiguais, elas são socialmente vulneráveis. Na medida em que tem grupos discriminados, como eu disse, que aí são passíveis de um sofrimento humano no contexto da experiência terrestre, essas pessoas, elas tendem a reduzir as chances de subsistência delas. E isso vulnerabiliza a manutenção desses grupos na Terra. E um quarto e último ponto, que é um ponto, inclusive, que às vezes não é tão discutido, apesar de ser tanto sofrido, que é coletivamente insuportável. Seja você rico, pobre, não sofre, o que existe aí de consequências dessas desigualdades socioeconômicas historicamente estruturadas, é insuportável você estar ali em Copacabana e ver pessoas passando em situação de extrema pobreza enquanto você está tentando ler um livro ali num sábado pela manhã. Quando você troca os seus olhares com essa pessoa que está ali numa situação de fome, você percebe que ela também é humana. Então você se questiona por quê? Por que eu estar aqui nessa tranquilidade, usufruindo de uma capacidade de planejar o meu futuro, enquanto tem gente que não consegue pensar o que acontece nos próximos 30 minutos da vida dela? Então acho que esses são pontos que sustentam e justificam a necessidade da intencionalidade que a Camila mencionou sobre o combate e enfrentamento à desigualdade. Muito obrigada, Wesley. Acho que vocês já trouxeram 2 pontos centrais das motivações, de todo esse olhar que a gente precisa ter para a temática e como é que se conectam esses temas. E eu queria, então, explorar um pouco mais o material. Então, para a elaboração do guia, vocês precisaram realizar uma série de atividades, né, como levantamento de materiais que falassem sobre desigualdade socioeconômica, sobre o papel do investimento social privado na transformação social, e, é claro, sobre avaliação, para poderem realizar uma intersecção entre esses 3 campos, assim como a Camila disse, não haviam, né, tantos materiais sobre isso. Além de sistematizar pesquisas e publicações já existentes, vocês também realizaram entrevistas e rodas de conversas com especialistas do campo de avaliação.
Wesley, fala um pouco para nós quais foram os principais achados de todo esse processo que eu imagino que foi tão rico e diverso. Um processo muito interessante, né, esse levantamento de informações. No início a gente ficou um pouco assustado, como a Camila disse, tem uma ausência de literatura no contexto brasileiro que versa sobre isso. Então, poxa, a gente vem de um país que é marcado historicamente por esse debate, por que é tão rarefeito, né? Por que esse ar rarefeito? Então, esse foi um primeiro susto ali, digamos assim, que a gente tomou, apesar do alerta e da motivação, né? A gente acreditava que ia achar mais coisa. Não, mas talvez exista ali alguma coisa. Mas, assim, de fato, assim, é um debate a ser provocado. E é um pouco a função disso aqui que a gente está fazendo, né? Não é algo resolutivo, um documento resolutivo, mas é uma provocação, assim, orientando um pouco o olhar para o que a gente tem que, de fato, fazer. E o que foi legal? Então, beleza, apesar de ser rarefeito aqui, esse debate ele já aparece em outras partes do mundo. Então, a gente conseguiu mapear em torno de 70 obras, digamos assim, manuais, livros, artigos, que versam em alguma medida sobre o assunto. Ora falam sobre avaliações associadas à desigualdade, ora falam sobre o papel do investimento social, privado, da filantropia no contexto de redução, enfrentamento dessas desigualdades, ora falam sobre o que percebem por desigualdades e o papel, então, dessas avaliações na redução. Então, esse é um primeiro ponto que a gente gostaria de destacar e disponibilizar, né, como um dos resultados, entregas desse trabalho. E um segundo ponto assim, que vale destaque, eu acho que é o próprio resultado do projeto, enquanto o que a gente chama de condições necessárias à realização de avaliações mais potentes nesse processo. Então, a gente chega ali a um quadro de 8 condições e uma sugestão de em torno de 30 a 40 ali, possibilidades de materialização dessas condições ao longo do trabalho, que eu acho que é uma contribuição, um achado. E isso vem não só do que a gente está lendo, né, do que a gente está pensando e discutindo em torno do grupo que faz esse trabalho, mas também das pessoas que foram entrevistadas, foram mais de 20 entrevistas, e das pessoas que participaram das rodas de conversa, mais de 28 pessoas participantes, e o que foi muito rico, assim, essa contribuição e essa conclusão aí que a gente chega. Camila, então, a partir de todos esses aprendizados e caminhos que vocês tiveram, que o Wesley traçou um pouco para nós, vocês elaboraram as diretrizes bases que devem ser observadas e seguidas para a elaboração dessas avaliações mais potentes no processo de redução das desigualdades. A primeira delas, que aparece lá no guia, enfatiza que o processo avaliativo deve ser democrático. Eu queria que você explicasse um pouco mais o que isso significa na prática da avaliação. Bom, Dani, obrigada pela pergunta. Antes de responder, só queria comentar que a publicação, ela traz 4 diretrizes, né? A primeira delas, como você disse, é que as avaliações devem procurar ser democráticas e transparentes. A segunda, que elas sejam interculturais e interidentitárias. A terceira, interdisciplinares e multissaberes. E a quarta, pedagógicas e reformadoras. Então, trazendo um pouco da perspectiva que é trazida, né, na primeira diretriz, a publicação ela traz alguns pontos para reflexão e também aponta como que a gente pode saber em que medida que um processo avaliativo ele pode ser considerado democrático, né? O que é um fator muito importante para potencializar as avaliações como indutoras na redução das desigualdades. Isso porque a avaliação ela não deixa de ser um processo político, né, em que ele é marcado por diferenças de poder entre as diferentes partes que são interessadas na avaliação. Então, quando a gente fala de envolver efetivamente as partes interessadas, e aí são partes interessadas que têm visões de mundo, que têm cultura, que têm interesses que podem ser divergentes. Esse é um exercício muito desafiador. Então a gente sabe que na prática, alguns grupos, eles têm voz para tomar decisão sobre o que será avaliado, como essa realidade vai ser observada, de que forma que as informações vão ser coletadas, como elas vão ser analisadas, interpretadas. E outros grupos, eles ficam envolvidos somente num processo de consulta. Então, essa dimensão, ela propõe que a gente dê voz a outros grupos no processo de planejamento, na implementação e também no processo analítico dessas avaliações.
Então, a intenção é que a avaliação ela contemple outras perspectivas, ajudando a dar voz para essas pessoas, muitas vezes menos ativas em processos estratégicos e chave de uma avaliação. Então, assim, que essa participação, acho que ela é relevante, todo mundo já sabe, acho que talvez seja importante falar um pouco isso. Quando a gente fala de avaliação participativa, há muito tempo a gente tem abordagens participativas. A gente já pressupõe um nível de participação mais elevado, de diferentes partes interessadas. Mas eu acho que, assim, sabendo quão desafiador pode ser esse envolvimento efetivo, quais são os caminhos para tanto? A gente consegue observar em que níveis uma avaliação pode ser mais ou menos democrática? A gente consegue explicitar isso e ajudar avaliadores e gestores a ir nessa tentativa, de conduzir avaliações mais democráticas? Será que isso é possível? É um pouco essa proposta, Esse é um debate super extenso, assim, ele interessa muito pra gente, ainda mais pensando no momento em que a gente vive enquanto país. Avaliação e democracia, o que uma coisa tem a ver com a outra? Como que o uso dos resultados de uma avaliação pode fortalecer a cidadania e a democracia? Como que processos avaliativos podem ser mais democráticos? Todas essas reflexões têm aí nos provocado muito, e a gente sabe que a publicação ela não dá conta de tudo, obviamente, Ela olha para uma parte disso. Então, outros debates são importantes para que a gente possa ir se fortalecendo enquanto comunidade avaliadora, gestora de avaliações, implementadora de programas, uma comunidade que esteja preocupada com essas questões. O tema é amplo e complexo, e você, Camila, trouxe a discussão sobre a primeira diretriz, E eu queria, então, Wesley, que você avançasse um pouco mais e falasse também das outras diretrizes que impactam diretamente nessa postura do avaliador, ou seja, que aponta a necessidade de desenvolver consciência e atenção em relação às diferenças culturais, identitárias, que emergem durante o processo avaliativo. Então, se você puder comentar mais sobre esse aspecto. Entender que você carrega consigo um quadro de valores, crenças, uma lógica de disposição corporal, uma lógica de imaginar o que é o futuro ideal, que muitas das vezes influencia o seu processo avaliativo, muitas vezes não, todas as vezes influencia a lógica que você escreve a avaliação, propõe a avaliação para aquela comunidade, e que isso, porventura, pode estar amplificando o quadro de desigualdades historicamente estruturado, é algo fundamental. Então, essa reflexão que a gente tenta trazer aqui, que o fato de você ser homem, pode levar uma ausência de percepção, sensibilidade a questões de gênero, porventura. Você pode não conseguir ali perceber violências que mulheres são expostas ao longo do processo, e muitas vezes chamado de sucesso pode estar sendo algo muito tortuoso para um grupo de pessoas ali daquele contexto. Quer dizer que essas pessoas, por não prestar atenção nisso, são más? Não, a questão não é essa aqui. A gente está só chamando a atenção que a avaliação não é algo cultural free, não é livre dessas influências culturais, essas influências de identidade, o fato de você ser branco, homem, o fato de você ser mulher, de você ser uma pessoa gay e tal. E isso traz uma diversidade, uma sensibilidade ao olhar que você tem sobre o mundo. Você tem que considerar isso no processo avaliativo. E aqui a gente traz também algumas possibilidades. Como é que a gente, então, considera isso de fato? Como é que a gente traz isso para o planejamento, para a implementação, para a execução ali de uma avaliação, reduzindo, mitigando os riscos de assumir-se uma avaliação como algo livre de valores, de crenças, de diferenças culturais, de identidades em todo esse processo. Então, também é complexo, é extenso, mas é necessário, na nossa perspectiva, prestar atenção nisso. Um desses caminhos, Wesley, seria montar equipes mais diversas também, mais equitativas. Traz um pouco para a gente essas questões que vocês apontam como caminhos também. Sim, é um caminho possível, mas não é uma condição suficiente. Porque parece, então, que se eu pegar uma pessoa que é indígena, uma pessoa que é preta, uma mulher, uma pessoa que é gay e tal, colocar tudo na minha equipe, eu resolvi os problemas do planeta Terra. Nossa, se fosse assim, estava muito fácil.
mas é importante fazer isso. Mas, para além disso, a gente tem que abrir, sensibilizar o olhar de quem está no campo hoje para a necessidade de prestar atenção nisso. É isso aqui que a gente está fazendo, essa conversa que a gente está tendo aqui. Porque não vai mudar da noite para o dia essas pessoas. Elas são pessoas competentes, sabem fazer avaliação, são profissionais. Vocês que estão escutando a gente aqui, vocês sabem fazer o que vocês fazem. A gente está tentando aqui aprimorar o olhar de vocês. Mas a questão é que é importante sensibilizar essas pessoas que estão no campo hoje, de fato, ampliar a entrada de pessoas com diferentes trajetórias, diferentes backgrounds culturais, diferentes identidades ao longo desse processo, porque simplesmente colocar pessoas pela identidade, a gente pode cair no erro, no problema do tokenismo, né? Às vezes você taca a pessoa ali dentro para cumprir uma cota de pessoas pretas dentro da organização, mas você não tem nenhum contexto para essa pessoa ali conseguir tocar. O que adianta você ter uma pessoa indígena fazendo avaliação, sendo que na hora que ela publicar isso ou mandar isso para o cliente, a pessoa fala, pô, dá bomba. Não, isso aqui não, eu não quero nada vinculado a essa gramática, eu quero que é um modelo econométrico rodando nos termos clássicos, e tudo que vem na perspectiva de saber tradicional, isso não tem sentido. Pô. Então não adianta só você colocar pessoas ali dentro de equipes dispostas a fazer um trabalho mais aderente a uma perspectiva de uma comunidade, por exemplo, que está sendo afetada, uma comunidade indígena no Alto Xingu, se quem contrata isso, se o lugar que vai receber, a comunidade avaliadora que vai ler esse trabalho, não está preparada para receber também uma outra gramática, um outro jeito de construir conhecimento, uma outra perspectiva do que é conhecimento válido e confiável acerca da realidade, o que é evidência. Então, é importante ir além disso, senão a gente só fica fazendo álbuns figurinhas aqui, né? Ah, bota aqui uma pessoa preta agora ali, bota ali uma pessoa que é LGBTQI+, não é só isso, né, gente? Muito bom, Wesley. E então vamos falar sobre outras diretrizes, para a gente completar essa nossa reflexão. Algumas falam justamente, como a Camila trouxe ela no começo, sobre avaliações mais interdisciplinares e multissaberes, assim como pedagógica e reformadoras. Então, de que forma essas questões se direcionam no sentido de termos avaliações mais potentes na redução das desigualdades? É importante a gente entender, desde o princípio que a gente começa a ler esse documento ou escutar esse episódio, que não é só uma condição dessa ou um caminho desse que vai, de fato, resolver essa questão das desigualdades. Até mesmo que não é só a avaliação. A avaliação ela é mais um instrumento que a gente usa consorciado ao investimento social privado, à filantropia, a políticas públicas, para aprimorar o nosso olhar em torno do enfrentamento das desigualdades. Então, acho que isso é muito importante a gente deixar aqui, marca-texto, né, deixar muito evidente que é mais uma pecinha nesse quebra-cabeça muito complexo de resolução do problema das desigualdades. Complexo, mas é possível, né, resolver essas desigualdades. Não é porque é complexo que é impossível, né? Não é porque é difícil que é impossível. E aqui a gente lista essas condições que devem ser trabalhadas de forma consorciada. É uma trama de tecido, é uma coxa ali de retalhos, um fuxico ali, que o pessoal acha que é uma imagem legal essa, que a gente vai ali colocando um pedacinho no outro e tal, no final, tampo frio. É um pouco isso que a gente quer fazer com esse trabalho aqui. Então, a gente traz aqui, ao final, né, dando um pouco mais de destaque, para que a avaliação também, tudo isso que a gente está propondo, só vai ser transformador, reformador, se trabalhado dessa forma conjunta e se assumida como algo, desde o princípio, transformador. E aquilo que é transformador é perturbador em alguma medida da ordem. Alterar a ordem não é um processo que vai ser tranquilo ali, né? Aquele céu de brigadeiro, aquele mar ali sem onda nenhuma, que você vai fazer lá o seu stand-up de forma tranquila ali, ou você vai entrar no mar ali para só curtir. Não, é uma coisa que tem um pouquinho de turbulência, né? O avião ali que trema, que desce, que pousa depois no final. É o que a gente está falando aqui. Então, se a gente está disposto, de fato, a ler esse material, a fazer avaliação mais transformadoras, no final das contas, a gente tem que estar disposto e dispostas a sentir um pouco a turbulência desse processo, porque é desestabilizador. Você reformar algo, em alguma medida, é promover desestabilizações, que só serão, novamente, né, reforçando, só serão alcançadas pelo consorciamento. Investimento social privado, filantropia, políticas públicas devidamente avaliadas à luz dessas condições aqui expressas, pelos caminhos apontados, mas não se resume a isso. Esse material ele não pretende ser exaustivo, ele não pretende ser conclusivo acerca desse ponto, mas apenas um pontapé para a gente aí pensar coletivamente, de forma comunitária e democrática acerca desses aspectos. A avaliação ela é uma parte desse processo, né? E a gente foi tendo essa preocupação ao longo de todo
de todo esse percurso de construção. Então, como que a gente dá o devido tamanho para as coisas, né? A avaliação não vai resolver o problema das desigualdades, mas ela também é um instrumento que o gestor de uma política pública, de um programa da filantropia usa. E aqui, assim, eu queria destacar, assim, um cuidado que a gente foi tendo, que é o seguinte: a gente sabe que muitas vezes é difícil para as organizações implementarem processos avaliativos. Não é toda organização que consegue se envolver nisso. A gente, assim, mesmo um processo avaliativo que não tem essa intenção de ser transformador, ele sempre é um pouco transformador, né, Wesley? Ele sempre mexe com algumas estruturas. Isso gera alguns receios. Mas é um processo que a gente entende que é um processo de aprendizagem. Então, ele sempre tem essa característica. Mas o que eu queria colocar é que esse material, ele não deve ser lido como algo que paralise as organizações. Então eu não vou, imagina, se já é tão difícil fazer uma avaliação, como que eu vou querer fazer uma avaliação com todas essas exigências? A intenção não é essa. Por isso que a gente traz uma proposta para que as pessoas possam observar em que medida que elas estão caminhando para esse lugar. É como se a gente tivesse isso como norte, como nossa maior intenção nos processos avaliativos, mas sem que isso enrijeça, né, a condução de avaliações e paralise organizações que já têm, muitas vezes, dificuldade de conseguir recurso para fazer uma avaliação, de conseguir engajar as pessoas num processo avaliativo em geral. Então, eu queria deixar esse complemento aí à fala que o Wesley fez. Isso é ótimo, porque a nossa conversa não se encerra hoje. É um convite, né, para que essas reflexões possam continuar. Então, eu gostaria justamente de fechar esse nosso dia convidando vocês para trazer algum aspecto importante sobre esse tema que vocês gostariam de ainda trazer para a conversa e como as pessoas podem fazer para acessar o material. É importante a gente destacar aqui, Dani, que esse trabalho não foi realizado só pela minha pessoa, a Camila que está aqui, né? Tem um tanto de gente envolvida nesse processo. Então, e é importante destacar nominalmente aqui a presença da Mila Stefanelli, do Otto Agra e da Vanessa Sander na equipe técnica, e a supervisão de Ana Lima, da própria Camila, que está aqui, Carolina Imura, que faz parte da rede brasileira, e do Rogério Renato Silva. E além da contribuição que está listada lá no documento, o pessoal vai poder acessar no site da rede, no site do GIF, a Camila vai falar melhor para vocês, mas está listado o nome de todo mundo que foi entrevistado, o pessoal que participou ali das rodas de conversa, e também, como eu mencionei aqui, o acesso à literatura que serviu de base para a gente chegar a esses pontos, alguns desses pontos que a gente mencionou aqui para vocês. Bom, obrigada, Wesley. Da minha parte, eu acho que eu queria agradecer a você e a todo o time que esteve envolvido nesse trabalho. Acompanhei de perto e sei o tanto que vocês se dedicaram a isso. Queria deixar aqui, então, os lugares para as pessoas acessarem a publicação. Elas vão estar no site da Agenda de Avaliação, que é avaliacão.gif.org.br, e na Sinapse, que é a biblioteca do GIF, sinapse.gif.org.br. E dizer, assim, 2 recados finais. O primeiro é que, assim como as diretrizes, a gente sabe que esse é um documento que ele não deve ser encerrado aqui, né? A intenção é que ele seja vivo, que de tempos em tempos a gente possa voltar para ele, olhar para o que a gente produziu e a partir das contribuições de diferentes pessoas ir aprimorando o que está registrado, documentado. E a outra coisa, queria deixar aqui um pouco ainda em aberto, um convite, porque em novembro a gente deve fazer o Seminário Internacional de Avaliação tradicional, que fazemos a cada 2 anos, e esse ano vai ter justamente como tema avaliação e democracia, que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, e vai ser mais um espaço para a gente aprofundar essas discussões. Obrigada, Camila, obrigado, Wesley, pelas ótimas reflexões e por a nossa conversa, foi muito bacana. E bom, pessoal, chegamos ao final do nosso bate-papo. Quem quiser ouvir ou compartilhar o conteúdo desse programa, é só acessar o site de avaliação, que a Camila comentou, e baixar o episódio. É possível também ouvir o podcast nas principais plataformas, como o Spotify e o SoundCloud.
A produção desse programa fica por conta do Estúdio Cais e a edição pelo Estúdio Zut. A Agenda de Avaliação do GIF é uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e Itaú Social, e conta com a coordenação da Camila e a consultoria técnica da Ana Lima, da Conhecimento Social. Até breve. Podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social privado. A série especial Avaliação traz para a conversa as experiências e o potencial das práticas de monitoramento e avaliação para aprimorar as ações dos investidores sociais no país.